Bom dia, mais uma vez, mais um devocional da comunidade cristã Hebron. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor e gostaria de perguntar se você gostaria de ser respeitado por aquilo que você é, por aquilo que você faz e por aquilo que você significa. O Salmo 127, hoje, nessa manhã, vai nos ajudar e vai nos dar alguns elementos para que nós possamos trabalhar em favor disso. Vamos lê-lo? Salmo 127. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Antigamente, as portas da cidade, e nós vamos ver essa expressão inúmeras vezes na palavra de Deus, e inclusive em Apocalipse. As portas da cidade ficavam somente as autoridades, as pessoas respeitadas, as pessoas que tinham um certo reconhecimento. E essas pessoas eram, os outros, a população vinha consultá-los, vinham discutir sobre assuntos importantes. Então, as pessoas respeitadas se assentavam às portas das cidades. E o Senhor deseja isso para mim e para você, que nós estejamos sentados à porta das cidades, sendo respeitados. Mas existem alguns elementos aqui nesse salmo que nos ajudará a entender e também a trabalharmos em prol disso, de conquistarmos o respeito. Então, o primeiro elemento, o primeiro item que eu posso levantar e meditar com vocês nessa manhã é quanto ao se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu pedi esses dias para o meu filho ler, né? Pedi, filho, lê para mim esse salmo, vamos ver o que você entendeu. Né? Eu falei, filho, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que edificam. O que para você significa isso? Ele falou, bom, pai, Deus não é pedreiro. Eu falei, realmente, filho, não é no sentido da construção física. Ele falou assim, se Deus não cuidar, como Ele cuida da gente, abençoa, livra do mal, tudo, em vão adianta a gente ficar fazendo alguma coisa. Eu concordo, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas aqui, especificamente, nós vemos questão de princípios. Se nós não edificarmos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família em cima ou baseado em princípios estabelecidos por Deus, em vão será nós fazermos mansões, casas maravilhosas, temos uma família repleta de descendentes. Em vão é isso, porque nós vamos ter muito trabalho e pouco resultado. Então, o primeiro ponto que eu peço para que você medite é a palavra princípios. Se o Senhor não estabelecer, não construir, ou melhor, se nós não construirmos a nossa casa em princípios estabelecidos por Deus, em vão será edificá-la, porque uma hora ou outra ela vai à ruína. O segundo ponto que eu quero meditar com vocês hoje, se o Senhor não proteger a cidade, em vão trabalha a sentinela. Sabe, nós vemos aquartelamentos, empresas sendo cuidados por 1 ou 2 vigilantes, ou às vezes 10 ou 20, dependendo da área, mas se você for observar, isso aí é pouco.
Porque na verdade o que protege aquele local não são aquelas pessoas, mas sim a autoridade, a lei investida sobre aquelas pessoas e que a população sabe que existe e que protege aquele local. Então, o que eu aprendo aqui e que nós precisamos aprender é que o que nos protege é a autoridade de Deus investida sobre as nossas vidas. Então, se a autoridade de Deus não estiver sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a nossa cidade, em vão trabalha aqueles que a protegem, em vão trabalha o sentinela. O que protege a tua segurança, a minha segurança, a integridade da nossa família é a autoridade do Senhor que está sobre as nossas vidas. E diga de passagem, é uma autoridade delegada. É uma autoridade que nós conquistamos, porém ela não é nossa, é delegada pelo Senhor. Assim como um sentinela que está num aquartelamento, como um policial que está cuidando de uma cidade, a autoridade está delegada a ele, que foi instituída por uma sociedade. No nosso caso, a autoridade foi instituída por Deus, e isso rege as leis espirituais ao nosso redor. Terceiro ponto, que ele fala que os obstinados retardam o seu sono e trabalham demais a fim de alcançar as coisas, mas não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, e que ele lhes concede mesmo quando esses estão dormindo, mesmo quando estão descansando. E esse ponto eu quero pedir para vocês, e juntamente comigo, meditar sobre dependência. Aqui Deus está falando, em vão será você trabalhar diuturnamente, você ser um obstinado por aquilo que você faz, se você está confiando somente na força das tuas mãos, no teu intelecto, nas pessoas ao seu redor, no sistema, na economia, no seu tato comercial. Isso é muito importante, porém nós não podemos estar na dependência total disso. Os obstinados, que são pessoas que buscam a qualquer custo aquilo que eles têm como ideal, que também isso não é errado, porém tem que ser equilibrado, né? Mas a palavra obstinado já vem de pessoas que buscam algo de uma forma desequilibrada. Se nós não tivermos a dependência do Senhor sobre aquilo que nós empreendemos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos, nós vamos trabalhar demais e vamos ter poucos resultados. Então aqui o Salmo 127 fala para que nós tenhamos dependência do Senhor, porque Ele, mesmo quando nós estivermos descansando, mesmo quando nós estivermos dormindo, mesmo quando nós não estivermos trabalhando, Ele vai estar trabalhando e organizando para nós. Coisas acontecerão que você verá e vai dizer, poxa, só poderia ser Deus. Então isso é dependência. Precisamos fazer a nossa parte, mas sempre dependendo da orientação do Senhor, de Deus. E o quarto ponto que eu quero falar com vocês é que para nós sermos respeitados, nós precisamos ter uma noção de continuidade. Nossa vida não para aqui. A nossa existência não para aqui. A nossa história não para quando nós formos recolhidos. Por quê? Porque nós deixaremos filhos, netos, descendentes. Então aqui ele fala que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. E sabe, toda flecha não é simplesmente você pegar, puxar e lançar. Tem todo um trabalho, um preparo. Tem um preparo e um cuidado com o arco. Tem um preparo e um cuidado e uma instrução que o arqueiro precisa ter. Tem um trabalho em cima da própria flecha. Uma flecha torta não vai chegar no objetivo. Uma flecha lançada de qualquer jeito não vai chegar no objetivo. Uma flecha lançada sem a força devida não chegará no alvo. Vocês estão entendendo? A nossa família, os nossos descendentes precisam ter, quando nós vamos prepará-los, nós precisamos desejar dar continuidade àquilo que nós fizemos. Para isso, nós precisamos seguir aqueles princípios anteriores, ou melhor, precisamos seguir aquilo que o Salmo nos fala, princípios de Deus, a autoridade, respeitar a autoridade delegada
inclusive que está sobre as nossas vidas, sabendo que ela vem de Deus, que não é de nós, não emana de nós, nós somente recebemos ela de Deus para exercê-la na terra. Precisamos estar sempre na dependência do Senhor e precisamos ter a noção de continuidade. Então, nós temos o Salmo 127 nos ensina nessa manhã que para nós sermos respeitados por aquilo que somos, naquilo que fazemos e por aquilo que significamos, nós precisamos seguir princípios, entender a questão da autoridade delegada, depender de Deus e ter uma noção de continuidade, que as nossas gerações darão continuidade àquilo que nós estamos empreendendo e fazendo nesse momento. Então faça o seu melhor, porém pode ser que você ainda não veja todo o resultado, mas tenha certeza que os seus descendentes vão viver e vão desfrutar de muito daquilo que nós estamos semeando hoje, nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa comunidade e principalmente na vida deles. Tenha um dia abençoado. Medite nesse Salmo 127, em nome de Jesus, e seja respeitado às portas da cidade, aonde você estiver, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço, até!